Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do meu canal e no vídeo de hoje vamos comentar o fechamento semanal do Bitcoin fechando a semana com uma forte valorização. Vamos entender o que a gente pode esperar para essa semana, qual que é a expectativa para o BTC e altcoins. Fiquem comigo até o final porque tem análise de altcoins que podem trazer excelentes oportunidades. Bom, da semana passada para cá, o preço do BTC, fez uma movimentação de alta e agora a gente pode estar vendo um movimento de continuação. Isso por quê? Porque o Bitcoin não está perdendo o ponto gatilho que eu vinha monitorando com vocês. Ele foi testar essa região, mas não fez a confirmação de rompimento. Isso mostra uma forte tendência, isso mostra uma proteção nesse nível que é extremamente positivo. Então vamos para a tela agora aprofundar tudo isso detalhadamente. Olha só, pessoal, quando a gente olha para o gráfico semanal do Bitcoin, observem que o Bitcoin está aí com uma alta na semana de 7,42%, o que é bem interessante. O único ponto que me preocupa aqui no gráfico semanal, a gente está prestes a ver esse fechamento aí em 2 horas, vai fechar esse aqui no diário, aliás, esse aqui no semanal. Então, a minha expectativa é que ele feche nesse nível, ainda mantendo o ponto gatilho, a não ser que aconteça uma forte correção nessas próximas 2 horas, o que é pouco provável na minha visão, tá? Então, se isso acontecer, a gente tem um contexto extremamente positivo. E aí vocês podem me perguntar, Bruno, poxa, olha só, essas 2 velas semanais em alta, será que não vem correção? Pessoal, pode ser que aconteça, mas olha isso daqui, Nós tivemos 2 velas de alta aqui nessa semana ali, 16 de outubro até o final, ou seja, entre o meio e o final de outubro, e depois o preço continuou subindo, mais 5 semanas, Então, não é impossível o preço do Bitcoin continuar subindo. Inclusive, eu venho trabalhando com vocês com a possibilidade da gente estar vendo o Bitcoin indo buscar a sua máxima histórica antes mesmo de uma correção mais acentuada, que seria uma réplica, uma projeção desse movimento aqui, para só depois vir essa correção que aconteceu aqui, ok? Então, fiquem ligados nisso, porque enquanto o Bitcoin não perder o ponto gatilho que eu vou ajustar na análise de hoje, é essa a expectativa. Continuação do movimento de alta sem correções. E olha só que interessante, para quem ficou atento às oportunidades, o preço do BTC corrigiu, chegou muito próximo do nível de suporte dos $50.500, atingiu 50.590 e depois voltou a subir, Então quem ficou ligado aqui, teve essa oportunidade, pessoal? Mas agora vamos ajustar esse nível aqui para que a gente não seja pego de surpresa em um contexto de correção, para que a gente saiba exatamente aonde o preço do Bitcoin pode corrigir. Então eu ainda vou manter a média de 21 períodos como gatilho, eu só vou subir um pouco esse ponto de gatilho aqui, para $51.100, ou seja, enquanto o Bitcoin não romper de forma consistente, fazer um fechamento diário abaixo desse nível, o famoso pivô de baixa, eu espero pela continuação do movimento de alta, ok? Caso o Bitcoin for esse nível, seu suporte imediato está na média de 9 períodos no gráfico diário. Posteriormente, a média de 21 períodos. Vale ressaltar que durante a semana, essa média de 21 períodos tende a continuar subindo. A gente pode traçar uma Fibonacci nesse movimento aqui também. E aí, observe que esse ponto tem confluência com a retração de 0,5. E a gente pode adicionar mais um suporte na retração de 0,618. Então, essas 3 linhas amarelas são os suportes aí que o Bitcoin poderia testar caso fizesse a confirmação de rompimento no diário do nível, dos $51.000, perfeito? E aí a gente poderia ver uma correção até esses suportes marcados em amarelo, que seria uma excelente oportunidade. Mas, conforme eu mencionei, enquanto isso não acontecer, vou continuar olhando para a continuação desse movimento de alta sem correções. Inclusive, a gente pode estar vendo o Bitcoin renovando aí a sua máxima do ano, vindo aqui nesse $53.100 aproximadamente, que é o meu próximo objetivo que eu venho monitorando aqui com vocês, tá? Pessoal, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e de compartilhar esse meu vídeo, nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Por quê? Quem está acompanhando aqui está se dando muito bem, vem trazendo aí excelentes oportunidades para vocês. Ethereum também foi testar didaticamente, olha só, o ponto gatilho aqui no sábado, às 13 horas da tarde,
e veio aqui no nível dos 2.700, protegeu e agora volta a subir. Está ensaiando o quê? O pivô de alta, pessoal. Então, Ethereum tende a atingir o objetivo que eu venho marcando com vocês durante essa semana, tá? Podendo ir buscar o nível dos 3.015 dólares. O que eu vou fazer na Ethereum aqui? Eu vou ajustar esse ponto gatilho para baixo da média de 9 no diário, tá? Que seria a partir desse nível aqui, ela corrigiria até os suportes marcados, primeiro com a linha amarela e segundo com a linha branca. Mas, enquanto ele não perdeu o ponto gatilho marcado em rosa, esperamos pela continuação do movimento de alta. Um ponto importante para a gente falar sobre esse fechamento semanal é o seguinte, pessoal. Eu estou vendo a possibilidade de a gente ter uma semana maravilhosa para as altcoins. Por quê? Aquilo que eu mencionei nas outras semanas, né, nas semanas passadas e até nessa semana que está encerrando, está se concretizando. Lembra que eu marquei esse gráfico da dominância do Bitcoin? Vindo testar esse nível e aí eu mostrei que as últimas vezes que a dominância esteve nessa região, exceto por essa aqui, ela voltou a corrigir e com isso a gente poderia ver uma queda da dominância nos 52%. Então, isso está se concretizando, pessoal. Veja só, a gente pode até traçar uma FIBO aqui na dominância, porque isso vai sinalizar para a gente até onde a dominância pode corrigir sem estar perdendo a sua tendência de alta de curto prazo. E aí ela pode retrair nesses pontos aqui que eu sinalizei com as linhas brancas. E isso é o catalisador para uma alta mais forte das altcoins, mesmo que o Bitcoin corrija. Por isso que Ethereum já está subindo mais que o Bitcoin hoje, porque ele está ganhando dominância frente ao BTC. E aí isso nos leva para a análise das moedas aqui da lista 100K. Para você que não sabe, eu fiz há um tempo atrás um vídeo aqui no canal compartilhando com vocês moedas que eu acreditava que você poderia transformar 5 mil reais, $1.000 em 100 mil reais. Apenas comprando essas moedas de forma fracionada, né? Em um contexto de correção. E aí eu marquei, olha só, essas 3 linhas amarelas em todos esses ativos. Theta, Algo, FTM, GDX, FIO, Send, Gala, Storj, CHZ e Cake. Observem que todas elas, pelo menos, atingiram uma e até 2 regiões de entradas. Poucas atingiram o terceiro nível. E é por isso que é importante você fracionar. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui agora é mostrar para vocês quais são os objetivos que essas moedas podem buscar. No caso, a Theta, ela está vindo buscar aqui um ponto de retração. Essa aqui vai ser uma resistência aí na semana para a Theta. Vou marcar com uma linha vermelha. Então, você que não se posicionou na correção, agora precisa aguardar o rompimento desse nível. Por quê? Porque ao romper essa resistência, Theta pode ir lá nos alvos marcados com as linhas rosa. A gente está falando de um potencial de valorização para a Theta entre 13% e até 44%. Quem conseguiu se posicionar no meio dessas duas regiões já está com lucro aí, né, de quase 20% nesse momento. Agora vamos falar sobre a Algo. Algo também caminha para um ponto de retração de Fibonacci. Já chegou em 0,5, agora tende a buscar 0,618. E esse é um objetivo aqui de resistência para Algo, tá? Se você está de fora de Algo agora, ou você aguarda o rompimento dessa região, né, para você pensar em uma compra até o alvo marcado em 0,30 ou uma retração desse nível no nível de suporte. FTM, pessoal. Olha a FTM querendo armar um baita pivô de alta nesse momento. Também está trabalhando na retração do 0,5. FTM tem um alvo aí na semana no 0,44 centavos de dólar. Está falando de uma potencial alta aqui de mais 6% na semana até ele encontrar essa resistência. E aí você deve aguardar o rompimento dessa resistência para um viés mais interessante para alta. GDX se aproxima também no ponto de retração desse movimento de baixa, mesmo cenário. Agora tem essa resistência, precisa romper essa resistência para lá no alvo, nos $3,80. FIO, vamos traçar a FIO aqui, me parece que ela já chegou na resistência muito próximo. Ó, então ela tem também esse objetivo, né, a ser superado na semana, ok? Send, vamos traçar a retração aqui também em Send, está se aproximando de uma resistência, mas na verdade ela tem uma simetria mais interessante, porque até a resistência, ela tem uma potencial alta de mais 13% na semana, então essa moeda pode continuar subindo aí, tá? Gala
Gala se aproximou do ponto 0,5, ainda tem espaço para ir em 0,618, pessoal. CHZ, veja só, bateu no primeiro nível, agora está rompendo a linha de tendência de baixa marcada aqui, né? Essa linha de tendência de baixa que é uma tendência de baixa que vem desde lá da sua máxima histórica, e com esse rompimento o alvo dela está em 0,12 centavos de dólares. Storge, pessoal, vou traçar a FIBO aqui no contexto correto, do topo ao fundo. Storge ainda tem espaço para ir buscar 0,68 de todas as moedas. Storge é que está mais distante da sua resistência, o que deixa mais interessante, por quê? Porque ela está mais distante da resistência, marcada em vermelho, e ela está rompendo hoje o ponto gatilho. Então, para quem não se posicionou, esse é o momento ideal, tá? A gente tem uma possibilidade de storage de alta da storage na semana de quase 20%. E Cake, tá? Vamos traçar a retração de FIBO em Cake. Cake já tem um alvo aqui marcado em 0,5 e depois ela vai ter essa resistência na região de 0,618. Então, Cake também interessante graficamente, porque ela está na região da primeira entrada fracionada. Até as próximas resistências ela pode subir entre 11% e até 17%. Então, pessoal, aproveito para destacar o seguinte: não é para você sair comprando essas moedas, lembrando que isso não é uma recomendação, eu estou mostrando ativos que eu acredito e regiões que eu acho interessantes e que eu estou fazendo. Caso você queira me acompanhar nessa jornada, tudo bem, tudo certo, mas entenda que isso está sujeito a risco e que o ideal é que você fracione as suas compras. Além disso, a região com melhor relação risco-retorno para se posicionar já se aconteceu, né? Já aconteceu e agora você tem que aguardar o preço romper essas resistências para você ter aí uma melhor assimetria, uma melhor relação risco-retorno. Então, em resumo, pessoal, eu espero uma excelente semana para o Bitcoin e altcoins, enquanto o Bitcoin estiver acima dos 51.100 dólares. Caso o Bitcoin venha perder esse nível e no mesmo momento a dominância encontre um ponto de retração e volte a subir, daí esse meu viés vai mudar para uma correção do BTC até esses suportes, e essas altcoins que eu trouxe para vocês, elas vão retrair também. Então, muita atenção aí. E é por isso que você precisa aguardar nas altcoins ou a confirmação de rompimento da resistência, porque elas estão próximas da resistência, ou você aguardar uma correção desse movimento para você se posicionar com um viés mais estratégico. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês nessa análise. Vejo vocês em um próximo vídeo aqui do meu canal. Não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever para o meu conteúdo chegar para mais